Então, baseado no que a gente já tem como história, baseado como a gente já tem de entendimento, vamos falar um pouquinho sobre a sola. Gostaria de falar hoje, nesse momento, nesse período desse vídeo, sobre duas solas, que eu entendo que elas estão... Na verdade, tudo está interligado, né? Falar quais são Uma continua a outra. todas elas precisam estar juntas, não dá pra gente pegar só uma e falar, não, essa aqui é a mais importante, tanto que não tem ordem, tá? Não tem 5, 4, 3, 2, 1, não tem. A gente tem as 5 e elas juntas formam a ideia do movimento, da reforma. Ou seja, daquilo que eles precisavam naquele período retornar, e hoje a gente também precisa retornar para isso aqui que vai ser falado. E as 5 são sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria. São as 5 e a gente vai falar, né, uma por uma, cada vídeo vai falar de duas, né, cara? E só o último que vai ser uma só, que vai ter a conclusão, mas a gente vai falar delas e explicar até no contexto histórico lá, por que ele separa isso mediante a palavra. E hoje, como a gente percebe que realmente isso também tem acontecido e a gente precisa voltar para essa prática daquilo que está na reforma. Isso. E então, a gente vai falar um pouquinho sobre sola fide, que é somente pela fé. Efésios 2, Efésios capítulo 2, verso 8, fala assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, né? De que ninguém venha, não, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é Efésios capítulo 2, verso 8. Eu vou continuar nessa depois, mas a questão é que, por que somente pela fé? Porque, como o Gabriel citou, eles estavam vendendo, né? Ou então como se fosse por poder aquisitivo, ou como se fosse por mérito, né? Ou se fosse pela sua classe social ali que você se encontrava, que você seria salvo. Se você tivesse dinheiro, você poderia comprar um lugar no céu. E o que a palavra, o que as escrituras dizem, é diferente disso. E era isso que Martinho Lutero estava apresentando e os reformadores estavam apresentando. Eles apresentavam, olha, não é mediante um dinheiro, não são as indulgências. Na verdade, é pela fé. Então, somente pela fé. Então, aqui, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Lutero, né, aí a gente vai colocar como principal, a questão da proclamação da sola fide não exclui as obras, né, não exclui a parte de falar que, igual está escrito lá em Tiago 2,17, que uma fé sem obra ela é morta. O que Lutero e os reformadores sugerem não é que você não faça a obra, mas não é pela sua obra, né, aquilo que você faz ou deixa de fazer que você vai ser salvo, é mediante a sua fé. E aqui no texto de Efésios que eu li, continuando, fala assim, ó, no 9, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Aí no 10, a gente tem um entendimento, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então há uma diferença entre ser salvo pelas obras e ser salvo para as obras, né? Então nós não somos salvos pelo que a gente faz, mas nós somos salvos e aí a gente faz, né? Então, na verdade, a fé, ela faz com que eu abrace essa causa, eu entenda, né? Eu me abraço, eu aceito isso, então eu começo a fazer, eu pratico certas coisas, eu faço porque eu acredito, porque eu assumo e aceito essa fé, né? Eu sou fiel a essa causa, então eu faço. Eu não faço para ser salvo, porque eu sou salvo, eu faço. Essa é a diferença. E o entendimento para a realização dessas obras é da fé, de que eu sou salvo, porque eu preciso acreditar de que Jesus me salvou. Eu preciso acreditar naquilo que ele fez na cruz. E se eu realmente acreditar, se eu realmente tiver esse entendimento, a minha disposição para realizar obras, ela é maior. Mas eu não estou fazendo essas obras para que eu possa ser salvo.
Não, isso vem de Cristo, né? Então, eu estou fazendo porque eu acredito que Cristo me salvou e por isso eu realizo essas obras, essas boas obras, como está escrito em Efésios. Então, não adianta eu achar que se eu fizer muito ou eu fizer pouco, né, é isso que me define como aquela pessoa salva, mas é eu aceitando, eu abraçando e sendo fiel à causa. Eu me mantenho sem ser levado de ventos de sã doutrina, porque eu permaneço, né? Estou alicerçado, estou fiel a essa causa e aí eu produzo, né? É uma consequência. E isso está intrinsecamente ligado com a graça, porque mesmo os calvinos que falam, a graça é irresistível, né? Você não precisa fazer nada e a graça te alcança, porque isso vem só de Deus. Aí os arminianos vêm e falam, não, a graça ela vem de Deus sim, mas você precisa reagir a ela. Mas não importa se é uma graça irresistível ou uma graça que você precisa se manifestar. O entendimento que era comum é que você precisa se manifestar a graça. Seja, você só é salvo por ela, seja de uma forma passiva ou não, né? E a gente precisa entender que você precisa se manifestar a graça, né? Você precisa aceitar, porque ela está disponível a todos nós. Mas se você não a rejeita, o Senhor não vai te forçar a goela abaixo a aceitar a graça. Então a graça, como aqui está falando, vocês são, Efésios 2:8, portanto pela graça sois salvos. E aí a gente alcança a graça pela fé. Então a nossa manifestação, né, o nosso agir, a nossa reação à graça é a nossa fé. Nesse próprio texto aqui de Efésios, fala, né, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom de Deus que vem relacionado à graça. O que foi dado por Deus? Cristo Jesus. A gente não precisou fazer nada. Ele nos deu Jesus Cristo e pela fé, como eu falei antes, a gente crê nesse sacrifício. Esse sacrifício de Cristo, que é Deus se entregando por nós, essa graça que a gente aceita e a gente a aceita por meio da fé. Porque sem fé, como está escrito em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Como? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e recompensa aqueles que o buscam. Então a gente precisa acreditar que Deus, Ele existe, Ele morreu numa cruz por nós e Ele nos recompensa quando a gente o busca. Então, se eu não tiver fé, eu não posso alcançar a graça. Mas eu nunca teria alcançado a salvação se não fosse pela graça. Pela graça. Então, por isso que uma coisa interligada à outra. Eu não tenho como fazer uma separação aí do que é somente pela graça, somente pela fé. E aí a gente entra também nos solos cristos, que somente Cristo. Então... Mas vai ficar para nós depois. A gente vai falar ainda um pouco aqui disso, porque vendo o contexto lá do que estava acontecendo, faz sentido a gente ver Lutero se revoltando. Né? Ele se revoltou de uma forma não violenta, porque a gente tem a ideia de revolta sempre como algo violento, de pessoas se levantando. Não conformar. Não, ele se levantou para discutir, ele afixou teses com a intenção de que as pessoas parassem e refletissem sobre o que estavam fazendo. E não, eles não quiseram dar ouvidos. Mas quando a gente pega, por exemplo, esses dois e a gente analisa, a gente percebe hoje em dia que isso acontece muito. Pessoas que são levadas aí por igrejas ou por religiões, de que elas precisam entregar isso e aquilo outro, se ela não fizer, ela não vai ser salva. Até em questões de, por exemplo, teve até uma discussão sobre obras, frutos, se a pessoa não fizer, ela não vai ser salva, se ela não... Mas não é pela graça? É lógico, a gente fez aqui, é sempre muito polêmico essa questão de fé e graça e é uma obras. linha bem tênue entre
o que eu faço não me dá o mérito de ser salvo, mas como eu sou salvo, eu preciso fazer alguma coisa, como se eu tentasse de alguma maneira retribuir isso, mas essa graça eu nunca, jamais vou conseguir retribuir. Porque quando a gente olha até mesmo, por exemplo, a palavra fé, não no grego, mas no hebraico, fala de uma firmeza, de uma fé firme, inabalável, que se manifesta inevitavelmente em forma de obras, porque... É engraçado você falar no hebraico, porque a palavra fé no hebraico, e o hebraico que eu estava estudando hoje, ele não tem um sentido figurado, é tudo concreto. Por exemplo, se você é um desenhista, eu te pedi para você olhar, por mais que você seja um exímio desenhista, desenhe aqui para mim um sentimento, desenhe aqui a tristeza. Você não consegue, a gente fala isso, abstrato. É algo abstrato, eu não consigo desenhar uma tristeza, eu não consigo desenhar a solidão, mas no hebraico que eu estava estudando, é tudo concreto. Então a palavra fé, que vem do hebraico, que é emunar, significa firmeza. Mas em que sentido? Você está no mar, você caiu no mar e você vê um pedaço de madeira, você se prende nele, emunar, e aí você se aperta e pega de uma tal maneira que você não vai soltar mais, que é essa palavra, esse que é o concreto de fé. Até porque você citou aqui em Romanos, que fala, né, de Abacuque, e no texto de Abacuque fala que aquele que volta atrás na sua palavra, Deus falando, né, eu não tenho prazer nesse, porque o que ele espera do justo que vive pela fé é a firmeza de não retroceder, é a firmeza de não voltar atrás. E isso se manifesta quando, por exemplo, você está passando por uma situação difícil e a gente fala que tem fé e a gente age de uma maneira que seja condizente com essa fé. Porque se eu digo que tem fé, mas eu não estou dizendo, né, tem as preocupações e tal, não estou querendo dizer ou falar que quem não dorme ou tá, não é isso. Mas, por exemplo, eu vou ter a tranquilidade que vem de Deus de pensar assim, não, Deus cuida de mim. Eu vou ter fé e eu vou agir dessa maneira. Fé é eu agir de uma maneira condizente. Por exemplo, você acredita em mim, cara? Se falar que aqui amanhã, 3 horas da manhã, vai ter uma maleta cheia de dinheiro, você viria aqui para buscar? Porque ela acredita em mim. Agora, se ela diz que acredita e não vem, ela diz uma coisa, mas ela demonstra outra. Percebe como as duas coisas estão ali relacionadas, mas uma coisa não é exatamente a outra. Então, a gente tenta sempre fazer uma separação de obras e de fé e de graça, mas a graça acaba sendo, pelo menos na minha perspectiva, um pouco mais fácil de entender, porque o sacrifício de Cristo, essa é a graça. Mas aí, às vezes o que eu acho também, na verdade, que a gente tem que tomar cuidado com a graça, que a graça não é uma liberdade para você pecar. A gente não pode chegar no limite de que eu vou escarnecer da cara de Deus, né? Que eu vou aproveitar, porque já que a graça do Senhor me basta, eu já pego tudo que eu tenho hoje, porque a graça do Senhor é porque eu sou salvo. Então a gente tem que tomar um cuidado também com a graça, porque o Senhor, Ele nos dá a graça de graça, mas teve um preço, né? Eu diria um paradoxo, mas existe um preço, e ele foi pago, um preço no qual nós não conseguiríamos pagar, não seria, né, a gente não seria capaz de pagar, mas foi pago. Então para nós veio de graça, mas houve um custo. Esse é a ideia da graça, pelo menos para mim. Do custo que eu não poderia pagar, Deus foi lá e pagou. Então eu recebi o prêmio de forma gratuita, no sentido de que o preço que eu não poderia pagar, Jesus pagou na cruz. O preço do pecado. E é sempre relacionado a isso quando a gente fala de graça. Porque, voltando para as indulgências, as pessoas acreditavam que para ter o pecado expiado, ou tinha que pagar uma indulgência, ou tinha o flagelo, a pessoa deveria se chicotear, a pessoa deveria passar frio, fome. E a gente vê que Jesus passou por vários sofrimentos na cruz.
E ele passou justamente para a gente não receber esse castigo de pecado. Não é, como a Camila falou, uma desculpa para falar, não, então eu vou viver qualquer coisa e o castigo que era para mim, Jesus já levou e pronto. Não. Assim a gente está fazendo de Deus, desculpa a expressão, a gente está fazendo de Deus idiota. E ele não é. A palavra de Deus fala em Gálatas 6 que de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem plantar, isso ele também vai colher. Então, tem todas essas questões e é esse entendimento de que uma coisa não funciona isolado que a gente precisa ter, tanto para as coisas de Deus, quanto para a questão aqui das solas. Então, a gente vê como a graça se relaciona com a fé, né? O sola gratia se relaciona com o sola fide, e aí a gente entra para o próximo que a gente vai falar, no próximo vídeo, e no próximo vídeo a gente vai ver outros pontos, mas lembrando desses aqui, a gente não pode se esquecer do que foi feito. Não é agora esses dois aqui, acabou, e o próximo acabou, e assim vai, não, a gente precisa dos 5 juntos para poder funcionar, né?